Bom, antes de mais nada, eu quero registrar que o comentário que eu fiz aqui ontem, quarta-feira, dia 26 de novembro, a respeito da situação do Bolsonaro, mas com ênfase nesse manifesto tirado pelos militares e defendendo os seus generais presos, esse comentário alcançou alguns milhares de pessoas que me acompanham aqui nesse canal do YouTube, né? Eu tenho registrado ali 190 mil seguidores ali, pessoas que estão inscritas aqui, na verdade. E quando completou 100 mil, eu recebi uma plaquinha de prata do YouTube, né? O mesmo YouTube que cancelou a monetização desse canal aqui, que não posso mais receber nenhum centavo pelo trabalho que estou fazendo aqui, pelo serviço. Mas, enfim, são ossos do ofício, né? Esse aqui, na verdade, esses comentários aqui, eles acabam recheando com importância o blog polibbraga.com.br. Eu quero aconselhar vocês a frequentarem esse meu blog diário aí, que é onde eu registro realmente as informações, os comentários, entrevistas, vídeos sobre o que acontece de mais relevante na política e na economia do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, né? 7 dias por semana, desde as 7 da manhã, estou sempre trabalhando e atualizando aí. Dê uma olhadinha ali, recomendo inclusive para os seus amigos, é polibbraga.com.br. Bom, hoje eu quero falar para vocês a respeito da Lei Magnitsky. Essa lei americana aí que impõe sanções a violadores dos direitos humanos, a narcotraficantes, a corruptos notórios, principalmente governantes, né, com ênfase para governantes. É uma lei lá dos Estados Unidos. Bom, eu vou falar sobre essa lei, mas eu quero focar principalmente a questão do caso brasileiro aqui, porque nós temos 2 brasileiros, a rigor, atingidos pela Lei Magnitsky. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, né, sancionado já antes, inclusive com corte de visto para os Estados Unidos, não pode mais ir para lá, e sancionado depois com a Lei Magnitsky, né, que simplesmente congelou tudo que é tipo de ativo do ministro Moraes, existente nos Estados Unidos, da mulher dele, do filho dele. Quer dizer, Moraes não pode mais viajar para os Estados Unidos, a mulher dele também não, os filhos também não, e não pode mais nem usufruir qualquer tipo de ativo que tem por lá. Acabou. Eterno, isso aí é eterno, hein? Até, claro, seja revisado por algum outro governo aí, republicano é que não vai ser. Né? Então ele está. É o único caso no Brasil de uma pessoa, uma autoridade sancionada não apenas com o corte de vistos, não pode mais viajar para os Estados Unidos, nem ele, nem a família, nem os filhos, mas além disso, sancionado como violador dos direitos humanos pela Lei Magnitsky, né? Olha, claro que a aplicação dessa Lei Magnitsky, ela e o corte do visto para o ministro Alexandre de Moraes, ela se inscreve no conjunto da obra, né? Não foi uma decisão isolada por parte dos governos dos Estados Unidos, né? Porque o corte de visto, por exemplo, ele não atingiu apenas o ministro Moraes, mas 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras. E essas sanções, elas estão diretamente vinculadas a uma questão política, e que é da perseguição da oposição no Brasil, com ênfase para o presidente Bolsonaro. Exclusivamente isso. Agora, essas sanções políticas, elas têm a ver também com a questão da liberdade de expressão, aí que quando o governo americano confirmou as sanções, ele deixou claro também às autoridades americanas, principalmente o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que isso tudo aí, né, essas sanções na área política, elas se inscrevem num contexto maior, né? E é sobre isso, inclusive, que eu quero falar um pouquinho hoje aqui com vocês, porque além dessas questões políticas e relacionadas com esse regime autoritário brasileiro aí,
do qual os Estados Unidos discordam e exigem mudanças para que se restabeleça o Estado Democrático de Direito, esse conjunto da obra ele inclui também pelo menos duas outras questões. Uma questão que eu diria para você assim, é econômica. O tarifaço, por exemplo, se inscreve dentro disso aí. Mas também tem a questão das big techs aí, que estão se queixando das empresas de farmacêuticas, indústrias farmacêuticas, a questão dos minerais raros, né? Terras raras. É um conjunto bastante grande aí na área econômica, não é só tarifaço. Então nós temos a área política lá, com a questão da liberdade de expressão, com essas sanções já aplicadas, sobretudo com o Moraes, primeiro. O segundo, essa questão econômica também, né? E em terceiro lugar, uma questão geopolítica aí, né? A exigência do governo americano que o governo atual brasileiro volte a se alinhar com os interesses dos Estados Unidos e pare de ficar batendo asinha ali para o lado da China, da União Soviética, dos inimigos do Irã, dos inimigos dos Estados Unidos. Então, tudo isso aí. Por enquanto, claro, o governo do Lula petista prefere ficar adstrito à questão do tarifaço, né? Só do tarifaço. Então, quando o Trump flexibilizou a questão das tarifas, reduzindo as tarifas de importação de X produtos brasileiros aí pelos Estados Unidos, o governo primeiro quis comemorar isso aí. O PT também, a esquerda toda, tá vendo? Adiantou aí o governo. O Lula peitou, o Trump levou. Ficaram com essa conversa um dia. Depois perceberam que não é bem assim, né? Não é assim, não. Não é bem assim. É como eu estou dizendo, essas três questões que eu coloquei aqui para vocês. Esse nó aí é diferente, é bem diferente. Então, eu estou até relembrando isso para vocês, porque é preciso sempre insistir nessas questões aí, porque esse governo aí, os seus aliados do eixo do mal, eles mentem muito, né? Com a mídia, com a colaboração da mídia. Então, eu quero chamar a atenção para vocês por uma informação que passou despercebida, e até porque a mídia esconde essas coisas, né? Que foi o que disse lá em São Paulo, essa semana, o ministro Geraldo Alckmin, quando estava no exercício da presidência, inclusive, quando ele falou, anteontem, lá em São Paulo. O que aconteceu? O que disse o Alckmin? Aqui o enfoca a questão da economia, tá? Que ele é ministro da Indústria e Comércio, né? Então ele elencou pontos sobre os quais o governo lulopetista não falava até agora, ficava falando só na tarifaço, né? Concentrando toda a sua narrativa na questão do tarifaço e tentando passar a narrativa de que era só isto que iria conversar com os Estados Unidos. Não é, mané. Por quê? Porque tem que atender também a outras exigências, conforme disse o ministro Alckmin, hein, o vice-presidente. O que ele disse lá em São Paulo? Disse, olha, estamos também focando em relação a aspectos relevantes das relações comerciais. Ele disse, Lula, o PT e os seus aliados reduziram tudo ao tarifaço, como eu já disse, né? Para estabelecer essa narrativa de confronto com os Estados Unidos, aquela história, se é um governante que está mal, um ditador mesmo, procura um inimigo externo aí para unir o povo internamente, né? Mas não é bem assim, né? Então, claro, ele tentou tirar proveito dessa situação aí do nós contra eles, ele sempre faz isso, né? Mas a verdade sempre vem à tona, né? E acaba, mas o fato é que eles caíram na real aí e estão amarelando nas ações, né? No discurso, por exemplo, o Lula não fala mais no fim do dólar, nem na defesa da Venezuela, né? Ele não consegue nem aliados aí internacionais aí, porque fica falando sozinho, né? Onde é que tá a Rússia? Onde é que tá a China? Todos eles têm os seus próprios interesses, nem a África do Sul, né? Bom, o Alckmin, ele listou pontos nas discussões sobre as relações comerciais que vão além do tarifaço. Primeiro, ele falou claramente que estão discutindo a questão dos biocombustíveis. Nem tinha falado nisso, né? Biocombustíveis, mas o Alckmin falou. Além do tarifaço, biocombustível. Ele falou isso aí, admitiu isso aí. É a primeira vez que eles estão admitindo isso aí. O Brasil deve rever, disse ele, regras para a importação de biocombustíveis americanos
em sua negociação tarifária com os Estados Unidos. O Brasil, disse o Alckmin, vai rever regras para que empresas americanas se beneficiem do RenovaBio, programa que incentiva a produção de combustíveis renováveis. Essa era uma demanda antiga dos produtores americanos. Então, primeiro isso, ele falou, o Alckmin que falou. E segundo, ele disse que está na mesa também questões relacionadas às big techs, às terras raras e a data centers. Mas tem mais aí na mesa, né? Eu estou me referindo àquele segundo ponto, né? O primeiro ponto é o da questão da liberdade de expressão e de perseguição da oposição aqui, sanção do Moraes. O segundo ponto é esse dos comerciais, economia. E o terceiro é de geopolítica. Então isso aí que eu estou falando do Alckmin é só do segundo ponto, né? Da economia. Mas tem muito mais, é claro, na mesa, né? Ora, por exemplo, eu quero voltar à questão do primeiro ponto, né? Da política, né? O que está acontecendo aí? O Brasil não está discutindo a questão política. Não. O Marco Rubio disse, olha, essas perseguições aqui do regime autoritário brasileiro tem que parar aí, principalmente em relação ao Bolsonaro. Não pararam, hein? Não pararam. Como não vinham parando, cortou o visto de 8 dos 11 ministros. E tocou a lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. E as sanções para violadores dos direitos humanos como Moraes, que foi sancionado pela lei Magnitsky, e a mulher dele, inclusive, são rigorosas. Hein? Não é, não, você está carimbado como violador de direitos. O que significa isso aí? Significa, primeiro, que não pode mais viajar para os Estados Unidos. Segundo, que não pode ter bem nenhum mais nos Estados Unidos. Nem ele, nem a família dele, nenhuma. Né? Mas, mais grave ainda do que isso, é que o ministro Alexandre de Moraes ele não pode mais trabalhar com banco nenhum que tenha sede nos Estados Unidos ou que tenha algum tipo de relação financeira com qualquer ente americano dos Estados Unidos. O que significa isso? Que ele não pode ter conta bancária, cartão de crédito de nenhum banco americano que opera aqui no Brasil. Mais do que isso, ele não pode ter cartão de crédito, nem ele nem a mulher, nem conta bancária em nenhum banco brasileiro com sede no Brasil que tenha agências, por exemplo, nos Estados Unidos ou que trabalhe com bancos americanos ou com o sistema financeiro americano. O Banco do Brasil está nesse caso, o Itaú está nesse caso, o Bradesco está nesse caso. E aí como é que fica? Não pode, não pode. Né? E até empresas americanas, inclusive. Empresas americanas ou empresas brasileiras que tenham relação com os Estados Unidos. Não pode, de qualquer maneira, ter qualquer tipo de negócios que, de alguma forma, esteja relacionado com Moraes. Por exemplo, se a Coca-Cola ela apoia publicitariamente algum evento no qual o Moraes vá falar, a Coca-Cola pode ser punida. E é o caso específico, inclusive, esse da Coca-Cola aqui. Eu estou falando da Coca-Cola porque ela tirou uma nota hoje. Eu estou falando com vocês quinta-feira, dia 27, são quase 5 horas da tarde. Coca-Cola tirou uma nota hoje dizendo que, olha, eu não sabia que o ministro Alexandre de Moraes seria um dos palestrantes do Congresso que se deu entre 11 e 14 de novembro agora, né? Em Brasília, promovido pelo por entes do Ministério Público Federal Brasileiro, né? Ele foi o principal palestrante ali, a Coca-Cola foi um dos patrocinadores. Pois bem, ela tirou uma nota dizendo, eu não sabia, hein? Se eu soubesse, eu não tinha patrocinado. Por que a Coca-Cola fez isso? Ela fez isso porque ela recebeu uma advertência direta lá nos Estados Unidos, do Departamento de Estado, de que seria punida lá nos Estados Unidos por ter patrocinado aí com publicidade esse evento aí. Então tirou essa nota aí, né? Olha, isso tudo, eu já estou concluindo aqui, é bom que eu informe para vocês também que a Coca-Cola estava respondendo não apenas a uma advertência direta que recebeu lá dentro dos Estados Unidos, mas a Coca-Cola, as outras empresas americanas que tem aqui no Brasil, bancos, inclusive os que trabalham com interesses americanos, diretamente ou não, eles, claro, o cabelo deles assim ficaram todos de pé pela reunião mantida ontem aqui no Banco Central pelo embaixador dos Estados Unidos com o próprio presidente do Banco Central, né? O embaixador americano ontem
numa reunião fora da agenda, ele ficou 1 hora sentado, o embaixador americano com seus assessores econômicos e o Galípolo, presidente do Banco Central, com seus assessores econômicos, para assuntos internacionais, inclusive. Claro, o Banco Central, não, era apenas para tratar. Não, não era não. O embaixador americano foi lá justamente para advertir mais uma vez. Olha, o ministro Moraes não pode operar com os bancos americanos que tem aqui no Brasil. Nem ele, nem a mulher dele. Não pode. Nem com bancos brasileiros que têm interesse nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós vamos caçar as cartas patentes desses bancos americanos ou dos bancos brasileiros que estão lá dentro dos Estados Unidos. Aqui dentro nós não vamos punir, mas lá fora nós vamos punir. Então, não podem fazer isso aí. E nós também estamos atentos, disse o embaixador, para o uso de laranjas por parte do ministro Moraes. Então, é um cerco muito grande que se fecha, né, nisso tudo aí. Então, essa pressão de fora para dentro aqui, ela não cessou, ao contrário do que pensa ou do que narra o governo lulopetista, né? Mas se agravou, inclusive, sabe? Com menos ruído, mas se agravou. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, mas a coisa não está cheirando bem aí para o lado do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, né? Hoje mesmo a jornalista Malu Gaspar, lá do jornal O Globo, disse, olha, acabou, já prenderam o Bolsonaro, já prendemos o Bolsonaro, agora é hora do Supremo Tribunal Federal recolher os flaps, né? Vamos voltar aí ao que era antigamente, né? Mas depois de soltar a fera, né? Como é que volta para a jaula? Não vai ser fácil, né? Muito fácil. É isso aí, senhores.